Boa noite, pessoal do Subiu a Bandeira, boa noite a todos os telespectadores que estão nos curtindo nessa sexta-feira de futebol. Hoje um futebol um pouquinho diferente, que hoje nós temos uma novidade, temos uma questão nova para adentrar. Vou pedir até que o Shadow venha apresentar o tema e venha explicar pra gente o que você vai conferir no futebol de hoje. Ok, família brasileira! E no programa de hoje, o debate dos candidatos à presidência. Um oferecimento Subiu a Bandeira. Curta, comente e se inscreva no canal, ativando o sininho. Muito obrigado, Shadow. Muito obrigado, povo de casa, você que está assistindo. Boa noite. Hoje nós temos o debate dos candidatos à presidência da Aqui do meu lado esquerdo nós temos o Eduardo Tavares, do partido SEP. E do meu lado direito nós temos o Alexandre Geuchac, do partido SFC. A gente já fez essa pré-definição de quem que vai começar, a gente já fez esse sorteio antes mesmo do programa começar, representantes de cada partido já acompanharam esse sorteio, então tá tudo certo, a gente já sabe. O primeiro bloco vão ser perguntas por tema, o segundo bloco também por tema, e o terceiro e último bloco vão ser perguntas com tema livre. E por último, cada candidato vai ter 15 segundos para convencer você, eleitor, a votar nele. Para pergunta vão ser 20 segundos, 45 segundos para resposta e 45 segundos para réplica. Então, como já foi definido, eu vou sortear o tema para o Eduardo fazer a pergunta para o Alexandre. Então vamos lá. O tema é cerveja nos estádios. Eduardo, 20 segundos para a pergunta. Boa noite, família brasileira. Boa noite, André Zanetti. É uma honra conhecer você pessoalmente. Boa noite, Alexandre Geuchac. Cerveja nos estádios, né? Há pouco tempo atrás, o Ministério Público do Paraná liberou novamente as cervejas nos estádios, o que, na minha visão, é algo certo. Se você for eleito, você vai permitir a cerveja nos estádios? Boa noite, Eduardo Tavares, André Zanetti, família brasileira, torcida brasileira. Gostaria de deixar bem claro que nesse programa, nessa mesa, que a gestão anterior, que havia proibido a cerveja nos estádios, a nossa gestão da proibiu a cerveja nos estádios. Numa tática da legítima mulher de malandro, a nossa querida CBF, na ânsia de sediar uma Copa do Mundo aqui, liberou a cerveja nos estádios porque era a patrocinadora da Copa do Mundo. E aí poderia ser liberada a cerveja nos estádios. Imagina se a Copa do Mundo fosse patrocinada por cocaína e serras elétricas, né? Estaríamos ferrados. Eu gostaria de dizer que a minha gestão vai ser para o futebol democrático, o futebol jogado dentro de campo. A torcida é um espetáculo à parte que deverá ser visto, analisado de forma mais ampla, em conjunto com o povo, com a democracia. Bom, nós vemos aqui que o candidato está totalmente perdido, né? Realmente a cerveja foi liberada na FIFA porque é uma norma da FIFA, nada a ver com a CBF. Então, antes de fechar o evento no Brasil, a FIFA já tinha acordado que havia cerveja nos estádios. Eu acredito que a cerveja ela deve ser liberada sim nos estádios, porque os torcedores eles se alcoolizam antes de entrar nos estádios. Então de nada adianta vender ou não vender dentro dos estádios. É mais do que essencial ter a cerveja porque ela faz parte do aditivo do futebol, da energia, da torcida, né? Então aqui, se eu caso for eleito, né, pedindo o seu voto, com certeza as cervejas nos estádios vão estar liberadas em todo o Brasil. Agora é a vez do candidato Alexandre fazer a pergunta para o candidato Eduardo e eu vou sortear o tema dessa primeira pergunta na última pergunta do bloco: bandeiras nas torcidas. Candidato, 20 segundos para a pergunta. É óbvio que a bandeira é um incremento a mais para o espetáculo da torcida. Tem várias torcidas que fazem mosaicos, coisas maravilhosas. A torcida do Borussia Dortmund é um exemplo maravilhoso. E a bandeira foi proibida por causa do cabo, né? O cabo de madeira, por causa das brigas nos estádios. Assim como o senhor vai liberar a cerveja, vai liberar também armas para as pessoas se degladiarem dentro dos estádios? Mais uma vez, vemos que o candidato está perdido, ele vem falar de mosaico. O mosaico é algo totalmente diferente da bandeira, né? A bandeira ela não está proibida em todos os estádios do Brasil, é só em alguns estados, especificamente no estado de São Paulo, devido às brigas em estádios. Mas eu acho que as bandeiras elas podem sim voltar a participar de um evento futebolístico.
porque principalmente no estado de São Paulo. Por quê? Porque a bandeira, ela dá aquela cor, ela deixa a torcida mais bonita, mais alegre, incentiva o time, caso seja uma torcida organizada, mostra a marca da torcida organizada, a marca do seu time. A bandeira, ela é um instrumento essencial pro futebol, para levar a marca do seu time. Vê que eu estou perdido, mas ele não respondeu a minha pergunta, né? É muito fácil falar do estado de São Paulo, onde nós dois nos fazemos torcedores, né? Só que é muito fácil falar porque é a torcida é única. Então vai brigar com quem? Torcedores vão brigar entre si? Isso, se na sua torcida isso é comum, na minha, onde a torcida é um pouquinho mais elitizada, isso não é comum. A Nação Santista sabe muito bem disso. Então eu sou a favor dos mosaicos. Os mosaicos são coisas maravilhosas. E a bandeira, aonde tem um mastro que pode machucar e ferir outros torcedores, aonde ele já está liberando a bebida, eu acho um pouquinho perigoso. Então eu prezo pelo futebol, pelo espetáculo dentro de campo. O futebol é fora do campo, o futebol é mais do que um jogo, mas o espetáculo dentro de campo é muito mais bonito do que as brigas fora. Eu queria pedir um direito de resposta, porque já não é a primeira vez que o candidato está se excedendo no tempo. A gente vai solicitar para a direção analisar o direito de resposta e retornar assim que possível. Voltamos no próximo bloco. Voltamos do intervalo aqui, você do Subiu a Bandeira, de todo o Brasil acompanhando o debate dos presidentes, candidatos a presidente da Eduardo Tavares e Alexandre Geuchac. E no segundo bloco ainda temos perguntas com temas pré-definidos. E nesse segundo bloco, quem começa perguntando é o Alexandre Geuchac e o Eduardo vai fazer a resposta. E o tema para o Alexandre fazer a pergunta é escanteio curto. Candidato, 20 segundos para a pergunta. Bom, nós estamos vivendo aí o debate para a presidência da mas você, como presidente, tem que ter sido gestor de algum clube, né? Digamos que você é gestor de algum clube e você contrata um bom meio de campo e um zagueirão definidor, matador de cabeça. E no finalzinho do jogo o zagueiro vai para a área. E o teu meio de campo, que você contratou a peso de ouro, também cobra curto e vocês são eliminados da Copa. Candidato. O comitê de gestão vai pressionar para você demitir alguém. Quem que o senhor vai demitir? Vimos que o candidato da oposição, ele é totalmente a favor do futebol moderno, né? Ele quer acabar com a essência do nosso futebol. Sobre a pergunta que o senhor colocou na mesa aqui nesse momento, eu sou totalmente contra o escanteio curto, a não ser que ele seja nos momentos finais para você cozinhar o galo no ataque e manter para garantir a vitória. Nesse caso que você falou, quem eu demitiria? Eu não vou demitir ninguém. Eu acho que isso é um papel do técnico, que vai estar gerenciando o clube, mas é claro que a direção vai ter uma posição que vai ser repassada para a comissão técnica. O comitê de gestão ele está ali para alguma função, então ele também exerce certo poder sobre o clube, né? Sou muito adepto do futebol moderno, com certeza. Mas observa-se que o candidato Eduardo Tavares, ele é a favor daquele jogo catimbado, aquele jogo truncado que nós brasileiros, quando vamos enfrentar uma Libertadores da América, a gente odeia muito e a gente sofre muito. E eu tô aqui para acabar com isso, tá? Eu quero que a CBF tenha representatividade no cenário sul-americano de futebol. A CBF vai ter representatividade e nós vamos vencer mais Libertadores na minha gestão. E isso é um compromisso meu com a torcida brasileira. Independente de clube, com a torcida brasileira. E agora vamos para a última pergunta com um tema definido em que o candidato Eduardo Tavares faz a pergunta para o candidato Alexandre Geuchac. E o último tema é assistir o jogo sentado na arquibancada. 20 segundos, candidato, para a pergunta. Essa pergunta é o tema ideal para nosso candidato da oposição. Vimos que ele é defendedor muito do futebol moderno e ele vai fazer tudo o que ele propõe. As pessoas não vão ao estádio. Ele quer tirar a cerveja, quer tirar a bandeira, quer tirar tudo. As pessoas vão querer o quê? Comprar o pay-per-view para ficar em casa assistindo do sofá. Ou seja, o candidato não vai. Você vai trazer qual atratividade para os estádios para as pessoas não assistirem o jogo apenas sentado? Dá para ver que quem está perdido realmente é o candidato Eduardo Tavares, porque o jogo sentado não é em casa, no conforto do seu sofá, na casa do sogrão, torrando igual um salmão no sofá da sogra. O jogo sentado é dentro dos estádios. Essa é a temática aqui. E a gente que admira o futebol moderno, com certeza é muito bonito ver os jogadores, os torcedores europeus à beira do gramado sentadinhos. Mas cada lugar é um lugar. Então eu acredito
que se o torcedor brasileiro se sentir à vontade vendo o jogo em pé ou se sentir à vontade vendo o jogo sentado, ele tem que ver o jogo a seu bel prazer, dando ênfase sempre ao espetáculo dentro de campo. Esse é o compromisso da minha gestão, o espetáculo dentro de campo, futebol dentro de campo. Bom, vimos que ele não tá nem aí para a torcida, né? Ele só quer saber da qualidade do futebol dentro do campo, o que é importante, obviamente. Mas ele não tá nem aí se o torcedor vai estar se sentindo à vontade ou não. A torcida dentro do estádio, ela tem que ter o seu espaço para pular, gritar, abraçar, hora no momento do gol. E obviamente que tem que ter apenas 1 ou 2 setores para deixar mais calmo para pessoas idosas, famílias, terem também o conforto de assistir o jogo sentado. Ou seja, o candidato de lá não está nem aí para essas pessoas, né? Vamos priorizar o espaço dentro de todos os estádios, fazer que eles se regulamentem para poderem receber qualquer tipo de competição. Então chegamos ao fim em mais um bloco, penúltimo bloco. No próximo bloco você vai conferir as perguntas e tema livre do candidato Alexandre e do candidato Eduardo. Voltamos para o último bloco do debate dos presidenciáveis a Os candidatos aqui estão hoje aqui no nosso canal Subiu a Bandeira. Estamos todos aqui lisonjeados com a presença de todos. Agradecemos desde já a presença dos 2 candidatos que se prontificaram a vir até o debate para debater, para você poder escolher o seu candidato na hora da votação, no dia 28 na votação. Então esse último bloco a gente vai ter perguntas e temas livres, onde cada candidato vai fazer uma pergunta com 20 segundos, resposta e réplica 45 também. Por ordem de sorteio, o candidato Alexandre Geuchac irá começar 20 segundos para a pergunta. Bom, candidato, foi um prazer estar aqui na sua presença. Gostaria de dizer que eu fui muito criticado por ser um adepto do futebol moderno e querer trazer mais atratividade para o futebol brasileiro. Gostaria de perguntar para o nosso querido Eduardo Tavares, ele que está muito bem preparado, qual que vai ser a sua gestão, vai priorizar, o que a sua gestão vai fazer para melhorar a qualidade do futebol jogado dentro do nosso país? Primeiramente, eu acho que o ponto crucial é a profissionalização dos árbitros, que hoje a gente vê que tem muitos erros de arbitragem que prejudicam o resultado final, o resultado não fica justo e acaba estragando o espetáculo. Vou priorizar também, como eu falei, a normalização de alguns pontos nos estádios para trazer o conforto ao torcedor, porque a torcida ela faz parte e ela consegue modificar o resultado dentro do jogo. Então, eu acho que você não pode priorizar apenas outro ponto que estava esquecendo. Qualidade dos gramados. A gente vai fazer uma fiscalização em cima de todos os clubes que estiverem participando das principais competições e também das competições dos estaduais, do interior, para ter um gramado de qualidade e trazer um bom futebol. Eu acho muito importante, além de a gente ficar trocando ofensas aqui, elencar os pontos positivos que os nossos opositores estão elencando, né? Destacar esses pontos. Por exemplo, profissionalização dos árbitros é um ponto muito interessante. Também sou adepto dessa ideia. Era uma ideia que eu estava trazendo no meu plano de governo, então provavelmente o candidato Eduardo Tavares leu o meu plano de governo para trazer essa ideia. Mas eu defendo que para a gente mudar o espetáculo como um todo, primeiro a gente precisa tornar o futebol brasileiro mais atrativo, para vender mais para fora também, para que os torcedores do exterior tenham vontade de assistir o futebol brasileiro e que os torcedores brasileiros tenham vontade de assistir outros jogos no Brasil que não sejam os jogos do seu clube, como é fora do Brasil também. Em minha visita pela Europa, observei muito isso, então eu acredito que isso é um ponto que o meu governo vai trazer muito. Só reiterando, o pedido do Eduardo Tavares foi negado, então segue o pedido de resposta da tréplica do Eduardo Tavares foi negado, então segue desse jeito. Eduardo Tavares, 20 segundos para a pergunta de tema livre ao candidato Alexandre. Bom, a gente viu que quem estava acusando aqui era o nosso candidato à oposição, né? Claro que eu li o plano de governo dele, mas as minhas propostas saíram primeiro porque a minha candidatura foi autorizada primeiro. Eu queria agradecer primeiro também aqui ao candidato e eu queria saber o que você vai fazer sobre o calendário do nosso futebol, porque todo mundo sabe que é muito apertado, a logística não é fácil, tem que viajar, o Brasil é grande, e o que você vai fazer? Vai tentar modernizar também, fazer a temporada 2018-2019? É muito fácil o candidato falar sobre temporadas em 2 anos, mas o que ele não sabe é que lá é feito pelas estações. Assim como o ano letivo lá começa no meio do ano e termina no meio do outro ano, por causa que começa as férias de verão lá em julho, quando é nosso inverno aqui.
Então o senhor está completamente equivocado. O calendário realmente brasileiro é complicado, é difícil de trabalhar e eu vou lutar para melhorar isso. Mas se você jogar a Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês, você vai ver que são 24 clubes e depois disso o primeiro e o segundo sobem para a Série A e os outros até o sexto colocado disputam mais um mata-mata para decidir a terceira vaga. Então o calendário lá também é puxado. O brasileiro está naquela onda de reclamar. Então a gente quer mudar também um pouquinho do pensamento da torcida. Falou e não respondeu é nada. Está só preocupado com o futebol europeu, com o futebol de lá, e aqui o que tem que trazer para cá para melhorar, não trouxe. O calendário do nosso futebol ele é muito apertado, porque hoje os times eles participam de várias competições, tanto Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores da América. O que eu acho que a CBF tem que lutar é talvez entrar em algum consenso com a Conmebol, com as datas, ou trazer alguns campeonatos, talvez diminuir o campeonato estadual, ou as datas da Copa do Brasil, reduzir elas um pouco. É isso que a gente vai ter que sentar junto com o clube do futebol melhor, e que é o representante de várias equipes, ex-jogadores, mas e definir essa data. Não podemos deixar do jeito que está, porque prejudica o torcedor e prejudica os clubes. Eu me senti ofendido na resposta dele, onde ele disse que eu falei, mas bastava ler pelas entrelinhas e gostaria de dar uma tréplica. A gente vai solicitar então para a direção verificar se a tréplica vai ser concedida ao candidato Alexandre. Enquanto isso, cada candidato vai ter 15 segundos para pedir o seu voto, começando por ordem pelo candidato Eduardo, definido em sorteio antes do início do programa. Candidato Eduardo, 15 segundos ali para você fazer o seu pedido. Querido brasileiro e brasileira, torcedor do nosso lindo futebol, eu queria pedir seu voto no domingo porque o Brasil precisa hoje mudar, voltar um pouco à sua raiz e trazer o melhor para você ir ao estádio e acompanhar o time. Vou lutar junto à FIFA para trazer mais o título do campeão mundial do Palmeiras, que muita gente contesta, vai estar reconhecido aqui. Candidato Alexandre, recebi agora aqui no ponto que a tréplica foi negada. Então você tem 15 segundos para fazer o seu pedido de voto. Lembrando que eu não preciso da tréplica, porque eu só queria dizer o seguinte, ele está preocupado com os clubes grandes que jogam estadual. Mas o estadual é uma iniciativa para que as equipes menores tenham campeonatos para disputar durante o ano, além de Copa do Brasil, tem o estadual também. Então você sabe que eu estou comprometido com o futebol brasileiro para melhorar o futebol brasileiro e para que a CBF tenha mais representatividade dentro da América do Sul. Seu tempo, candidato, esgotou. Agradeço ao candidato Alexandre Jouchac, muito obrigado pela presença. Candidato Eduardo Tavares, muito obrigado. Esperamos que tenham ajudado você no momento de você decidir o seu voto, de exercer o seu direito de cidadania. Muito obrigado mais uma vez. Fica aqui, muito obrigado a você que acompanhou todo o nosso debate. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou do debate, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Mano, eles não sabem, mas, cara, foi tudo na raça, ninguém embolou nada, né? Parabéns.